Hoje vamos recapitular o filme chamado Planeta dos Macacos, O Reinado. Durante muitos anos, os humanos dominaram a Terra e criaram um vírus que tornou os macacos inteligentes. No entanto, esse vírus também fez os humanos perderem a inteligência e a capacidade de falar. Isso desencadeou uma guerra entre humanos e macacos, mas um macaco chamado César se sacrificou para salvar sua espécie. No funeral de César, seu clã deposita flores sobre seu corpo antes de cremá-lo, prestando homenagem ao seu líder. Muitas gerações após a morte de César, 3 jovens macacos, Noa, Suna e Anaya, saem em busca de ovos de águia para um ritual do seu clã, que treina águias para ajudar em tarefas. Eles encontram 3 ovos, mas a tradição exige que deixem um para trás. Enquanto Suna e Anaya pegam seus ovos, Noa vê outro ninho no topo de um penhasco, o mais difícil de alcançar. Ele sobe mesmo assim e consegue o ovo, mas a mãe águia o ataca, fazendo-o cair. Noa se agarra à lateral de um prédio antigo para se salvar. Ao descer, Noa percebe que o cobertor do seu cavalo sumiu. De repente, avistam uma humana desconhecida fugindo. Os macacos a perseguem, ela larga o cobertor e foge por um túnel escuro. Embora seja proibido atravessá-lo, Anaya recupera o cobertor. Havia sangue nele, mas não era de macaco, era humano, que eles chamavam de ecos. Quando chegaram à vila, os moradores os receberam com alegria. A mãe de Noa, chamada Dar, ficou feliz por ele ter conseguido pegar o ovo da águia. Seu pai, Coro, que era ornitólogo e chefe da tribo, o parabenizou pela escalada, mas percebeu o cheiro de sangue humano no cobertor. Sabendo que os clãs de macacos consideravam os humanos inimigos, ele mandou seus soldados procurarem o humano. À noite, Noa ouve um barulho e se depara com a mesma humana que tinha visto antes. Ela bate no peito dele e foge, deixando Noa perceber que o ovo que ele carregava na sacola quebrou. Mesmo com Suna e Anaya concordando em adiar o ritual por causa de Noa, ele se recusa a deixá-los fazer isso e sai para buscar outro ovo. No caminho, encontra um macaco morto e outro do seu clã, ferido com uma faca nas costas, tentando avisá-lo. Noa se esconde quando um grupo de macacos mascarados chega. Eles encontram o cavalo de Noa e dão choque no animal para fazer ele correr de volta para a aldeia. Quando Noa volta, encontra a vila em chamas e os macacos mascarados capturando membros do seu clã, gritando "Por César", incluindo sua mãe, Dar, Suna e Anaya. Noa corre para ajudar seu pai, mas é avistado por um gorila general chamado Silva. Noa alcança seu pai e o ajuda a libertar as águias, mas Silva aparece e derruba Coro. Noa tenta defender seu pai, mas Silva é mais forte e o joga da torre antes de matar Coro. Pela manhã, Noa está sozinho entre as ruínas da vila. Ele caminha até encontrar o corpo de Coro e o enterra, prometendo trazer todo o seu clã de volta para casa. Ele parte para tentar encontrar o restante do seu povo, caminhando e descansando quando necessário. A águia de Coro reaparece, mas quando Noa tenta se aproximar, ela o machuca. Ele continua sua jornada, mas cai em uma armadilha ao atravessar um teto de vidro. Noa se machuca para se libertar e encontra um orangotango chamado Haka. Inicialmente, Haka pensa que Noa está com os mascarados, mas Noa explica o que aconteceu. Haka revela que está queimando o último membro do seu clã e convida Noa para acompanhá-lo. Ele explica que segue os verdadeiros ideais de César, sendo o único membro restante de um grupo chamado a Ordem de César. Os macacos mascarados seguem um líder tirano autoproclamado César Próximos, que distorceu os ensinamentos de César para seus próprios interesses. Haka conta a Noa que humanos e macacos costumavam viver juntos em paz, uma ideia fundamental para o verdadeiro César. Haka então se une a Noa na busca pelo resto do clã dele. À noite, enquanto descansavam, a humana retornou, aproximando-se de Haka e Noa com sinais de fome. Haka lhe deu comida, e apesar da desconfiança de Noa, ele acabou cedendo o cobertor da mãe para aquecê-la, atendendo ao pedido de Haka. Haka a nomeou Nova, em homenagem a uma menina humana que César havia feito amizade. Naquela noite, Noa explorava a área e encontrou um observatório. Lá, ele descobriu um telescópio que permitia ver as estrelas. Sem entender seu propósito, Noa olhou através da lente e ficou surpreso com a visão. A humana também seguiu Noa, olhou pelo telescópio e teve a mesma reação. No dia seguinte, sentindo que tinham algo em comum, Noa concordou em deixá-la viajar com eles. Eles chegam a um local onde um grupo de zebras está bebendo água. De repente, um grupo de humanos aparece para beber e se banhar também. Noa planeja continuar procurando por seu clã, enquanto Haka fica para trás, dando a Noa o colar de César.
De repente, uma tropa mascarada aparece, atacando os humanos imediatamente em busca da garota. Sentindo pena da garota perseguida, Noah decide ajudar. A garota se esconde na grama enquanto Silva envia suas tropas para cercar o campo. Noah chama por ela, mas a garota chama por ele e corre em sua direção, sendo perseguida pelo gorila. Noah a resgata, e com a ajuda de Haka, eles fogem dos vilões macacos e chegam à costa. Noah e Haka ficaram surpresos ao descobrir que a garota podia falar. Ela se apresentou como May. May contou a Noah que os macacos estavam levando o clã dele para um assentamento e que ela estava procurando outros humanos. Durante todo esse tempo, May ficou em silêncio para se proteger. Noah ficou chateado porque achava que ela deveria ter sido honesta desde o início. Mas no final, ele foi gentil e deu a ela o cobertor de sua mãe. À noite, Noah estava consertando o bastão elétrico. Continuando a viagem, os três chegam a uma ponte, mas Silva e seus capangas os cercam. Mai cai no rio quando outro macaco tenta pegá-la. Ela fica presa numa rede enquanto Haka tenta soltá-la. Ele consegue puxá-la, mas acaba caindo na água também. Quando tenta subir de volta, Silva captura Noah e May antes de chegar à rede com uma faca. Haka lembra Noah do lema de César: macacos, unidos, fortes, antes de Silva cortar a rede e jogar Haka rio abaixo. Depois, Noah e May são levados ao esconderijo do Próximos. O naufrágio era onde todos os macacos se reuniam, ao lado de um cofre gigante que Próximos tenta abrir há muito tempo, mas sem sucesso. Lá, Noah reencontra Dar e Suna. Enquanto conversa com Suna, ele é chamado para se encontrar com Próximos. May já estava lá, e Anaya é o garçom pessoal de Próximos. Próximos tem outro humano ao seu lado, Trevatan, que está aproveitando a vida boa sendo puxa-saco dele, pois já aceitou que o tempo dos humanos no comando da Terra acabou faz tempo. Próximos explica que planeja evoluir e dominar tudo assim que descobrir o que tem dentro do cofre, acreditando que ganharão conhecimento. May disse que é impossível abrir o cofre. Os subordinados de Próximos mataram todos os amigos de May, embora pudessem tê-los feito prisioneiros para obter mais informações. May é a única sobrevivente, então ela tem que abrir o cofre. Próximos também quer trabalhar com Noah porque sabe que ele é um macaco inteligente. Ele explica a Noah que seu objetivo ao tomar reféns todos os 8 clãs é formar seu reino. Eles não podiam confiar nos humanos, e Próximos sabia que May queria algo que estava no cofre, algo que poderia tornar os humanos inteligentes e fortes. Lá fora, Noah conversa com Dar, que já aceitou que a casa deles está perdida. Noah está desanimado e sem esperança, até que vê o colar que Haka deixou para ele. Isso o faz lembrar dos ensinamentos de César, e ele percebe claramente que a lei de Próximos está completamente errada. À noite, Noah procura May para confrontá-la sobre o que ela realmente quer. May explica que está procurando algo como um livro para ajudar os humanos a se comunicarem novamente. Eles se unem a Suna e Anaya para destruir o que está dentro do cofre, inundando-o para torná-lo inútil para Próximos. Trevatan os vê e diz que seus esforços serão inúteis. May tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas Trevatan desistiu da humanidade e vai contar a Próximos. Então, May o estrangula até a morte e faz com que os macacos joguem o corpo na água. Depois de colocarem os explosivos, eles sobem o penhasco íngreme para entrar no cofre. Entram pelo túnel de ar e descobrem que o lugar era uma base militar. May liga a eletricidade, deixando Noah e os outros confusos e maravilhados com a capacidade dos humanos de construir um lugar assim. Eles entram na área de recreação infantil, vendo brinquedos e um livro que mostra que, no passado, os macacos eram apenas animais em zoológicos. Enquanto isso, May encontra o que procurava: uma chave de decifração dentro da máquina do cofre, além de uma arma. Depois disso, eles saem rapidamente, passando por vários tanques. May abre a porta do cofre e Noah se prepara para procurar seu clã. No entanto, eles se deparam com Próximos e seus capangas na porta. Próximos fica maravilhado com o lugar, mas desapontado com Noah por ainda acreditar nos humanos. Um de seus tenentes, Raio, coloca uma faca no pescoço de Suna, enquanto Próximos exige que May revele seu plano. May pega a arma que encontrou no cofre e atira no peito de Raio, matando-o. Próximos pergunta se ela tem mais armas, e May responde que ele não terá acesso ao que está no cofre. Ela detona os explosivos da represa, inundando o esconderijo. Os macacos de Próximos morrem e o pessoal do clã da Águia começa a escapar. Noah liderou seu clã para sair pelo túnel de ar. Nesse momento, o gorila Silva aparece e começa a perseguir Noah, mas Noah é mais esperto e consegue se espremer por um buraco que o gorila grandão não passa, deixando o brutamonte se afogar.
Finalmente Noah chega ao topo, mas Próximos já está lá e começa a atacá-lo por ter arruinado seus planos. Ele quer forçar Noah a se ajoelhar antes de matá-lo. Noah então começa a cantar as músicas do pai para chamar as águias, e o resto do clã se junta a ele. As águias atacam Próximos, bicando e arranhando. Elas puxam Próximos para o precipício e o jogam lá embaixo, resultando em uma morte certa na água. Noah lidera os macacos de volta para casa, e eles começam a reconstruir tudo. May aparece para se despedir de Noah, mas ele concorda com algo que Próximos disse: os humanos sempre buscam o próprio bem. May admite que quer ajudar os humanos a recuperar o planeta, mas Noah questiona o que aconteceria com os macacos. Ele avisa que eles seriam mais fortes, mas ainda manteriam a compaixão. Noah menciona que se Haka estivesse ali, ele certamente contaria como César superou isso e uniu humanos e macacos em harmonia. May ficou emocionada e desistiu de sua intenção de atirar em Noah. Então, Noah dá o colar de César para ela, e May parte finalmente. May chega a uma base humana e encontra uma mulher chamada Corina. May entrega a chave de decifração que Corina mostra à sua equipe. Eles a usam para ativar uma rede de satélites e entrar em contato com outros humanos sobreviventes. Surpreendentemente, encontram outros humanos que respondem e também estão procurando por outros sobreviventes. Enquanto isso, Noah leva Suna para o observatório para olhar as estrelas pelo telescópio com ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.